Então, moçada, olha só. Nós queremos aprender alguns métodos para encontrar derivada que não seja ficar usando a definição. O que nós queremos, na verdade, é encontrar regras que permitam que a gente encontre derivados de funções sem ser por definição. O que nós sabemos derivar hoje é polinômio, coisinha boba, né? Agora a gente quer aprender a derivar funções um pouco mais complexas. Quando eu falo complexo, não estou falando de número complexo, estou falando de envolvendo mais expressões, né? E a primeira delas é como é que eu derivo a potência. Como é que eu derivo a potência? Aqui sendo um expoente n qualquer. Veja bem, que fique bem claro que o que eu falei com vocês aqui vale para n sendo um número natural. Essa demonstraçãozinha que eu vou mostrar aqui. Nós também podemos fazer extensões para essa demonstração, considerando esse n inteiro, depois considerando esse n racional e, por fim, usando um método de aproximação. Qualquer número real você pode aproximar ele por uma sequência de números racionais. Qualquer número. Então a gente pode também mostrar que isso que eu vou mostrar aqui hoje, né, a regra que vale aqui hoje, ela vale, na verdade, não é só para n natural. Eu vou demonstrar aqui para n natural. Mas ela vale quando for inteiro, quando for racional, quando for irracional, enfim, quando for um número real qualquer. Então veja bem, eu quero saber como é que eu derivo x elevado a n. O que eu sei até o momento de derivada? Eu sei até o momento de derivada que f' de x é um limite que eu calculo quando eu mando o h para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. É isso que eu sei. Então eu quero saber para essa função como é que fica essa regra. Se eu usar essa definição de derivada aqui, como é que eu calculo isso aqui? Para isso, você veja bem, você precisa aqui saber o que dá, na verdade, o primeiro f de x mais h, né? F de x mais h. O que é o f de x mais h? É porque, às vezes, o aluno vê aqui f de x igual a x elevado a n, e quando ele vê f de x mais h, ele fica assim meio desorientado, porque ali tem um x, aqui tem um x mais h, ele fica meio confuso. Se você pensar esse f de x igual a x elevado a n assim, ó, a imagem da coisa é a coisa elevada a n, aí eu acho que fica mais fácil. Porque aqui a minha coisa é o x mais h. Então o que eu tenho aqui é o x mais h elevado a n. Agora, como é que eu faço para poder expandir isso aqui? Se fosse expoente 2, eu saberia facilmente, não é? Eu saberia assim, isso aqui é x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos. Se fosse o expoente 3, eu também conseguiria, sem maiores dificuldades, o cubo da soma de dois termos seria o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Mas o que eu quero aqui é algo um pouco mais geral. Aqui você pode usar um negocinho que você aprende geralmente no segundo ano, que chama binômio de Newton. Mas a gente não vai fazer uso assim necessariamente do binômio de Newton escrito naquela forma de binômio mesmo, né? De fatorial desse aqui com fatorial daquilo acolá. Nós podemos fazer uso de um triângulozinho que chama triângulo de Pascal. Vem para cá, olha só aqui, ó. Que ajuda a gente a enxergar como é que ficam esses coeficientes. Então, por exemplo, vamos fazer vamos olhar aqui. O que seria um x mais h elevado a zero? Bom, x mais h elevado a zero é 1, né? Isso aqui é 1. Se eu colocar assim, o que seria o x mais h elevado a 1? Bom, x mais h elevado a 1 seria o x mais h. Eu quero olhar o que vai acontecer com os coeficientes e com os expoentes. Eu quero entender aqui, a partir de alguns exemplos aqui, eu quero ver se eu consigo perceber um padrão. Isso aqui não é uma demonstração e não estou interessado aqui em demonstrar a fórmula do binômio de Newton. Não é isso.
O que eu quero aqui é só fazer com que vocês percebam a relação e, consequentemente, percebam como que eu posso escrever aquele x mais h elevado a n. Então, vamos colocar um pouquinho mais para cá. Isso aqui seria assim. Você olha para os coeficientes aqui, ó. O coeficiente aqui é 1, aqui é 1 também, né? Então, eu poderia colocar assim, ó, 1 aqui e 1 aqui. Aí, quando você desenvolve aqui assim, x mais h ao quadrado, isso aqui você pode escrever assim, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois mais o quadrado do segundo. Olhando para os coeficientes aqui seria aqui, ó, 1, 2 e 1. Aqui é 1, 2 e 1. Se você olhar para o cubo da soma de dois termos, que seria o x mais h elevado ao cubo, isso aqui seria o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, os coeficientes aqui seria assim, ó, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Com isso aqui, eu já posso começar a ver como é que ficaria a do quarto. Se você reparar bem, aqui, isso aqui é chamado de triângulo de Pascal. Esse triângulo tem algumas características. Você pode ver que ele sempre começa em 1 e ele sempre termina em 1. E outra característica que você vai observar é que quando você adiciona esses elementos aqui da linha, a soma de dois elementos dá sempre esse que está aqui, esse que está logo abaixo. Se você adicionar, por exemplo, esse 2 aqui, se você adicionar esses dois aqui, você vai encontrar esse. Se você adicionar esses dois aqui, 1 com mais 2, você vai encontrar esse. A próxima linha, seguindo esse mesmo padrão, seria assim, 1, 3 com mais 1 aqui, 4, 3 com mais 3, 6, 3 com mais 1, 4, e aqui terminaria com 1. Esses aqui seriam os coeficientes, seriam os números que aparecem aqui à esquerda desses termos. Agora, e com relação aos expoentes? Aí você também percebe que tem um padrão. Você percebe que aqui começa com o x elevado ao cubo, depois vem x quadrado, depois vem x elevado a 1, e aqui você poderia enxergar o x elevado a 0. Do mesmo jeito, aqui você pode enxergar aqui o h elevado a 0, o h elevado a 1, o h elevado a 2, o h elevado a 3. Se eu estiver aqui com um x mais h a quarta, então eu poderia colocar assim, ó, x, veja bem, ó, xh, vamos lá, ó, xh, todo mundo aparece xh, né? Aqui no caso vai aparecer 5 vezes, ó. No 2 aparecem 3 vezes, no 1 aparecem 2 vezes, no 3 aparece 1, 2, 3, 4 vezes, no 4 vai aparecer 5 vezes. Então aqui ficou 3, aqui ficou 4 e aqui ficou 5. Agora, seguindo o padrão, aqui o expoente x começa em 4, vai ficar assim, ó, 4, 3, 2, 1, 0. E o h? O h é o contrário, né? Aqui começa em 0, 1, 2, 3, e aqui é o x elevado a 0, né? E aqui 4. Com esses coeficientes aqui, ó. Se você duvida, vai lá e faça você ver, ó. 1, depois aqui vai aparecer 4, depois vai aparecer 6, depois vai aparecer 4 de novo, depois vai aparecer 1. Então isso aqui vai me dar como resposta assim, ó, x elevado a quarta, h elevado a 0 dá 1, né? Mais 4 vezes x elevado ao cubo vezes h, mais 6 vezes x quadrado h quadrado, mais 4 vezes x h ao cubo, mais h quarta. Veja, eu tenho aqui uma ilustração mostrando os 4 primeiros termos. Eu não posso, a partir disso aqui, simplesmente concluir que isso aqui vale para todos os n. Mas eu garanto a vocês, vale. E no caso de você ter aqui, um x mais h elevado a n, o que vai acontecer é que você vai ter aqui, você terá aqui um x elevado a n, depois aqui vai aparecer aqui
mais, aqui vai aparecer um x elevado a n menos 1 vezes h, porque aqui o h é 0, aqui o h é 1, né? Depois mais, aqui vai aparecer um x elevado a n menos 2 e aqui vai aparecer um h quadrado, mais um x elevado a n menos 3 e aqui vai aparecer um h ao cubo. Não estou olhando ainda nos coeficientes, hein? E aqui agora vai ficar assim, mais, até chegar no último, né? No último vai ser o h elevado a n. É isso que você terá, e aqui com alguns coeficientes. Lembre-se que esse primeiro aqui é 1, esse último aqui é 1 também, e aqui aparecem alguns números. Aqui vão aparecer alguns números que você pode obter eles aqui nesse triângulozinho do Pascal, Bom, quando você desmembrar isso aí, você vai encontrar então uma expressão desse tipo. Você vai encontrar uma expressão desse tipo. E o que eu quero saber, veja bem, o que eu quero saber, deixa eu te mostrar o que vai aparecer aqui. Vai ficar assim, ó. Tem um outro detalhe aqui que eu quero que vocês reparem, é o seguinte, que aqui, ó, nessa coluna aqui, que isso aqui vai ser o coeficiente, esse aqui vai ser o coeficiente desse primeiro termo aqui, esse aqui é importante para mim. Então você veja aqui na linha 1 eu tenho 1, na linha, aqui a linha seria o equivalente à linha 0, que eu vou olhar aqui para o expoente, né? Com o expoente 0 aqui você tem o que seria o 0, com o expoente 1 você tem 1, com o expoente 2 você tem 2, com o expoente 3 você tem 3, com o expoente 4 você tem 4, e aqui, quando você estiver aqui no expoente n, adivinha o que vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui um n, né? Vai aparecer ali um n. Então eu posso dizer para você de forma simplificada que o que vai acontecer aqui é o seguinte, que x mais h elevado a n vai dar, isso aqui vai ser igual a x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais, até chegar no último aqui, h elevado a n. E agora, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando você pegar, veja bem, você precisa do f, esse que você está vendo aqui, x mais h elevado a n, esse aqui é o f de x mais h. O formato disso aqui vai ser assim, ó, x elevado a n, depois mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais, mais, lá no final, você vai ter aqui você vai ter o expoente decrescendo do n, né? Então aqui no penúltimo eu também vou ter um n aqui, eu vou ter um x elevado a 1, e aqui vai ter um h elevado a n menos 1, e depois você vai ter por último aqui um 1. Vai ser 1h elevado a n, assim. Quando você desmembrar então essa potência aqui, você vai encontrar isso. Agora eu quero saber quanto é que é f de x mais h menos o f de x. O f de x é x elevado a n. Então se você pegar aqui f de x mais h menos o f de x, você vai encontrar isso aqui tudinho, menos o x elevado a n, ó. Vai ficar assim. Vamos colocar logo isso aqui assim, ó. Quer ver? Vamos colocar dividido por h aqui, para a gente ganhar tempo. Mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes h, mais mais n vezes x h elevado a n menos 1, depois mais h elevado a n, isso aqui é o que já estava antes, ó, depois menos x elevado a n, tudo isso dividido aqui por h. Aí você repara que esse cara aqui, com esse daqui, você cancela. Agora pega esse H e distribui ele para todo mundo. Aí você vai ficar com isso aqui. Essa expressão aqui com o H de baixo vai ficar assim, n vezes x elevado a n menos 1 vezes H dividido por H, mais aqui a próxima vai ter um H ao quadrado, que você vai dividir por H.
Então você vai encontrar na próxima aqui, vai ter alguma coisa, um x elevado a algum expoente aqui, vezes h. Aí depois você vai ter aqui, ó, uma outra coisa aqui, vezes um h elevado ao quadrado, e depois até chegar nesse último aqui. Nesse último, quando você dividir por h aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar esse h que já estava lá, h elevado a n, tirando um que está embaixo, né? Divisão de potência, você conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui vai ficar n, h elevado a n menos 1. Esse h aqui de baixo com esse h aqui de cima, você cancela. Aí fica assim. Eu quero saber o que acontece quando você mandar o h para zero. Então, quando você mandar o h para zero, vai ficar assim, n vezes x elevado a n menos 1. E aqui você vai ter uma expressão enorme aqui. Uma expressão enorme aqui. Todas elas têm um h multiplicando, não tem? Se você fizer o h tender a zero, cada uma dessas parcelinhas aqui vai tender a zero. Então, a única coisa que vai sobrar para você é essa expressãozinha que está colocada aqui. Ou seja, vamos para cá. Professor, Oi. como voltar ali que o senhor fez essa... O senhor estava aí em cima, né? O senhor contou o x elevado a n com o x elevado a n, aí o senhor foi para baixo, né? Sim, aí você repara o seguinte, que tem um h aqui em todas as parcelas, né? Então você vai colocar um h aqui, o outro h na próxima, o outro na próxima, o outro na próxima. Esse primeiro h aqui vai cancelar com esse h de baixo. Cancela. Aí o próximo aqui não teria um h ao quadrado? Dividindo por esse h aqui vai ficar só o h sozinho, né? Aqui vai ter um coeficiente, mas que não importa qual que é ele, porque eu vou mandar o h para zero, isso aqui tudo vai para zero. O próximo aqui não seria um h ao cubo? O h ao cubo que aparece aqui, quando você divide por h, vira um h quadrado. Tem um x elevado a um expoente aqui à esquerda, mas eu vou mandar o h ir para zero. Então esse x aqui não importa. O que importa é que isso aqui vai para zero, tudo isso aqui vai para zero. Até chegar no último, que era um h elevado a n, dividido por h. Olha aqui, ó, h elevado a n dividido por h, vai ficar h elevado a n menos 1. Tá aqui. Você vai mandar o h tender a zero. Então essa parte aqui vai tender a zero. Então veja bem, isso aqui tudinho vai ter uma coisa enorme aqui, mas que todas as parcelinhas vai tender a zero. A única que não vai a zero vai ser essa daqui. Então eu fiquei tendo o seguinte, olha só. Olha só, assim, quando eu pegar aqui, se eu tenho f de x igual a x elevado a n, isso aqui implica que f' de x é o x, aqui é o n vezes x elevado a n menos 1. Isso é a derivada de uma potência. Qualquer potência que você for derivar, você pode derivar desse jeito. Nós derivamos aqui mais, foi o quê? X ao quadrado, né? X ao cubo. Mas se você, por exemplo, estiver diante de uma situação assim, ó. Exemplos. Por exemplo, aqui, letra A. Se eu tenho assim, f de x igual a x elevado a sétima. O que essa regra aqui está dizendo é que para você derivar isso aqui, isso. Você basta fazer assim, né? 7x elevado a sexta. Se você estiver diante de uma situação assim, f de x é igual a menos 4x elevado, sei lá, vamos colocar aqui a 5. Nós já conversamos com vocês que a constante, quando está multiplicando, você conserva ela, né? Você conserva ela. Então aqui vai ficar assim, menos 4 vezes. Quando você for derivar essa potência, a derivada dessa potência vai ficar 5 vezes x elevado a 4. Então isso aqui vai ficar assim, 4 vezes 5 dá 20, aqui faltou menos, né? Dá menos 20, x elevado a 4. E assim por diante, gente. Então derivar a potência é muito fácil. É a mesma coisa da derivada que a gente fazia quando o x tinha alguma potência, a gente jogava no meio da potência. Exatamente. Só que o que vai mudar aqui, você está certinho, é isso mesmo. Só que o que vai mudar aqui agora é que eu quero observar com vocês que isso não vale, não é só para n natural.
O que eu fiz com vocês aqui, essa ideia, essa rabisco que eu fiz aqui usando o binômio de Newton, ele vale para quando o n for natural. Mas essa regra a gente consegue provar que ela também é verdadeira se o n, por exemplo, for inteiro. Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu colocar como observação aqui. Vamos chamar isso aqui de estrela. Olha só. A regra estrela vale também se n for um número inteiro. E onde que eu uso isso? Por exemplo, letra C. Como é que eu derivo isso aqui, f de x igual a 1 sobre x? Eu agora consigo derivar isso aqui se eu lembrar disso. Como é que eu vou fazer? Para isso, você tem que transformar isso aqui em uma potência de expoente inteiro. Então, isso aqui, escrever f de x igual a 1 sobre x, é a mesma coisa de escrever f de x igual a x elevado a menos 1. O que essa regra falou aqui? Falou que esse n desce e você tira 1 lá em cima, não é isso? Então, vai ficar assim, ó, f' de x. Olha, esse menos 1 aqui desce, vai ficar menos 1. Aí você tira 1 lá em cima, vai ficar menos 1, menos 1. Já estava o menos 1 lá, você tira 1 de novo, vai ficar menos x elevado a menos 2. Eu não sei, mas essa função aqui nós já encontramos a derivada dela por definição. Agora compara o que nós encontramos com o que nós encontramos aqui. Aqui, se você voltar o denominador, inverter aqui, né, a fração de novo, o expoente fica positivo. E aí você vai ficar com isso. Então, se eu uso essa regra aqui com o meu n inteiro, eu posso fazer isso. Letra D, por exemplo, vamos colocar assim, f de x igual a 3 dividido por 5x². Como é que eu resolvo isso? Para eu resolver isso aqui, eu tenho que transformar isso aqui em uma potência, porque eu sei derivar potência. Então, para derivar potência, eu vou escrever assim. Como é que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever 3/5 multiplicado por 1 dividido por x². Vê se está certo o que eu escrevi. Note que aqui eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador, eu volto ao que era antes, não é? Agora, isso aqui, eu posso escrever como potência bastando inverter essa fração. Se eu inverter essa fração, vai ficar assim, ó. 3/5 x elevado a menos 4. Certo? Ó, se você inverte o sinal do expoente. Agora eu estou com uma potência. A constante que está multiplicando, eu conservo ela. Então, para derivar a potência, a única coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou conservar ali f' de x, eu vou conservar essa constante aqui, 3/5. E como é que eu derivo isso aqui? Esse menos 4 que está aqui, ele desce. Aí vai ficar assim, menos 4, multiplicando x elevado a menos 4, menos 1. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 menos 1 dá menos 5. Aqui vai ficar menos 12 dividido por 5 vezes x elevado a menos 5. Agora, se você voltar ela ao que era antes, aí você vai ter assim, ó, f' de x é igual a esse 5, esse x aqui ainda vai aparecer aqui embaixo, né? Vai ficar assim, menos 12 dividido por 5 x elevado à quinta. Pronto. Então eu já sei, usando essa formulazinha aqui, eu posso derivar com n sendo natural. Eu posso derivar com n sendo também inteiro. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Você também pode derivar. Eu não demonstrei aqui, mas eu estou te falando, né? Nós vamos ter fé no que eu estou dizendo, por favor. Ó, eu digo a você que essa regra ela é válida também se esse n for racional. Olha só, estrela é válida se n pertence aos racionais. O número racional é um número que você consegue escrever na forma de fração, onde o numerador e o denominador é inteiro. E o que eu consigo fazer com isso? Agora, se eu tenho isso em minhas mãos, eu posso, por exemplo, encontrar
A derivada disso aqui. A derivada da raiz de x. Pois não? O cálculo, elas seriam equivalentes a... Como assim equivalentes? Menos 12 sobre 5 ali, se eu quisesse fazer, por exemplo, esse em cima... Aí seria a derivada de segunda ordem, né? Seria a derivada da derivada. Aí você pode derivar mais vezes, mas aí você não está com a derivada da função f. Você estaria com a derivada da função derivada. É o que nós chamamos de derivada de segunda ordem. Derivada de segunda ordem, aí seria o que você falou. Aí desce o menos 5, vai ficar menos 6 lá, tá? E moçada, agora eu consigo fazer a derivada disso aqui. Isso aqui também é algo que nós já calculamos a derivada anteriormente. Dava 1 sobre 2 raiz de x. Então, agora aqui você pode escrever isso aqui como x elevado a meio, por exemplo. Bom, e se isso aqui é desse jeito, agora esse número aqui é racional, e eu tenho o seguinte, que f' de x será então esse meio desce, aí vai ficar assim, ó, 1 meio, e depois x elevado a 1 meio menos 1. Tem que tirar 1 lá em cima, né? Agora aqui, ó, mínimo múltiplo comum, 2, vai ficar 1 menos 2, dá menos 1, né? Então ficou assim, ó, f' de x é igual a 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. Todo mundo sabe por que do menos meio aqui, ó? 1 meio menos 1, você encontra aqui dá 2, o mínimo múltiplo comum, né? Aqui é 1. Ó, ficou 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Aí ficou 1 menos 2, que dá menos 1 dividido por 2. Agora isso aqui você pode voltar ele lá para baixo. Você pode inverter a fração aqui e ficar assim, ó, com 1 dividido por 2. E aqui vai ficar 1 dividido por x elevado a meio. Ué, mas x elevado a meio é raiz de x. Então isso aqui é 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x. E aqui você pode multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, e aí você chega ao mesmo resultado que nós chegávamos antes. Só que nós não tínhamos feito antes coisas desse tipo, quer ver só? Deixa eu te mostrar aqui, letra E, agora letra F. Letra F, eu tenho aqui f de x igual a 3/5 da raiz sétima de x à quarta. Isso aqui a gente não tinha feito ainda. Mas agora você consegue fazer isso aqui. Porque isso aqui você pode escrever como uma potência. Você pode escrever assim, 3/5. Ó, raiz sétima de x à quarta é a mesma coisa que x elevado a 4/7. Isso é uma potência. Eu estou aqui, ele é racional. Então daqui eu consigo dizer para você que a derivada vai ser, ó, o 3/5 aqui está multiplicando, conserva, né? Vai ficar 3/5. E aí você tem que derivar essa potência. Como é que você deriva essa potência? Você deriva ela assim, desce esse 4/7, vai ficar 4/7. X, aí você tira 1 lá de cima, né? Vai ficar assim, 4/7 menos 1. É bom você saber fazer essas continhas de cabeça, né? Essas fraçõezinhas assim. Aqui, por exemplo, fica 4 menos 7, dá menos 3/7. Aqui dá para simplificar alguma coisa? Não, não dá. Então vai ficar assim, f' de x, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 7, 35, x elevado a menos 3/7. Para muita gente isso aqui tá bom, né? Tá bom. De repente, para vocês, seja mais interessante você deixar isso aqui no mesmo formato que você pegou, mas é para questão de treino mesmo, para treinar. Isso aqui, por exemplo, quando você inverter essa fração, inverte também o sinal do expoente. Aí vai ficar assim, ó, 1 dividido por x, ao invés de ser negativo, vai passar a ser positivo, 3/7. E agora, como é que eu posso escrever isso aqui? X elevado a 3/7 é raiz de quem? É de x ao cubo ou é de x à sétima? É raiz cúbica ou é raiz sétima? Vai ficar 12 dividido por 35. 3/7 é expoente dividido pelo índice, não é assim? Então vai ficar assim, de x ao cubo. Isso que eu fiz para números racionais também vale para números reais. Poderia, por exemplo, ser assim,
x elevado a π. A derivada de x elevado a π desce o π, x elevado a π menos 1. Pronto, é isso, derivada de potência. É simples assim.